Vai para longe de mim, Satanás. São palavras de Jesus no Evangelho de hoje. E é exatamente assim que eu e você, nós precisamos reagir no combate espiritual. Satanás guerreia contra nós aqui, na nossa mente, no campo das ideias, com suas sugestões diabólicas. Quer ver? Você não vai conseguir, não adianta tentar, você não vale nada, ninguém te ama, você não é importante para ninguém. Posso ir mais além. Você não precisa passar por esse sofrimento. Para que confessar? Com um padre, um homem que é tão pecador quanto você. Eucaristia, mandamento, isso é criação da igreja, isso é criação de homens fracos. Sai fora. Vamos mais além. Se vingue, dê o troco, faça pior. Desconfie. Ou nós cortamos esse mal pela raiz tão logo é sugestionado, ou permitimos que esse mal se enraize em nós e os efeitos serão muito piores. Por isso, é preciso estar com esta oração de renúncia a postos. É preciso ter vigias, estar de sentinela. Porque a palavra nos diz que o mal, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Se tem alguém interessado com a sua ruína, com a sua queda, com a sua perda total, é Satanás. Por isso, vai para longe de mim, Satanás. Em nome de Jesus. Interessante que é Pedro quem fala. Mas Jesus reconhece o grande patrocinador. Quem é que está se utilizando de Pedro para lhe tentar? E aí lembramos imediatamente de Efésios 6, uma palavra que precisamos ter sempre diante dos olhos. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos maus espalhados nos ares. Deixa eu partilhar um pouco com você o que está acontecendo. Jesus está anunciando aos seus discípulos que ele enfrentará, que ele sofrerá, que ele será entregue pelas autoridades religiosas, que ele sofrerá, que ele padecerá, que ele vai passar pela cruz, que ele irá morrer. Jesus fala que vai ressuscitar. E isso faz com que Pedro, que alguns instantes antes reconheceu Jesus como Senhor, como Messias, chame Jesus à parte e diga, a palavra diz que ele repreende o Senhor. Podemos que, como ouvir Pedro dizer, Senhor, tu não passarás por isso, tu não serás entregue, tu não morrerás, tu não sofrerás, nós não vamos permitir que isso te aconteça. Se formos mais além, podemos até ouvir Pedro dizendo assim, Senhor, cala, não fala isso, não fala, porque senão nós vamos perder seguidores. Senão vamos perder adeptos. Cala, não fala nada. E então, Pedro repreendeu Jesus no particular, mas Jesus repreende Pedro na frente de todos. Porque com certeza, embora não tivessem falado, Satanás já havia sugestionado nas mentes daqueles que estavam presentes. E no coração, eles já estavam começando a duvidar, a perder a fé. Por isso Jesus exorta Pedro e repreende, na verdade, Satanás. Exorta Pedro na frente de todos, porque a lição é para todos. A lição é para mim e para você. Veja se nós não nos enxergamos em Pedro. Há poucos instantes, Jesus disse palavras exitosas, entusiasmadas sobre Pedro. Quando Pedro reconheceu como Messias, Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi os homens que te revelaram isso, não é um pensamento do homem, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Tu és feliz, porque tu estás pensando como Deus. Pedro se deixa orientar pela fé. Pedro se deixa orientar por Deus. Mas poucos instantes depois, a visão sobrenatural, a visão espiritual de Pedro fica nebulosa, como o cego de ontem. Pedro já não enxerga com nitidez. É interessante porque Pedro caminha sobre as águas, afunda, não é? Lembra desta passagem? Pedro é inconstante ainda.
Então, mesmo Pedro que estava pensando como Deus agora, diante da dor, podemos dizer o que turvou a visão de Pedro? A dor, o medo. Na verdade, o medo do que foi anunciado, né? Porque ele não estava... É o medo do sofrimento, o medo da cruz, a sua covardia. Talvez podemos dizer até mesmo a sua autossuficiência, o seu saber como faz todas as coisas, o seu orgulho, a sua soberba, turvaram a visão de Pedro. Ele titubeou na fé. Isso acontece com você, isso acontece comigo tantas vezes. Nós estamos vendo aqui um itinerário de um homem que vacila tantas vezes, por causa do medo, da sua covardia. Então o coração de Pedro, a mente de Pedro precisa ser exorcizada. Vai para longe de mim, Satanás. Interessante, sabe o que é que nos constrange aqui? É verdade que este Pedro, ele vai trair o Senhor, ele vai negar Jesus, ele vai abandonar. Pedro reconhece Jesus, que fala com autoridade, que ensina com maestria, que lhes dá o exemplo. Pedro consegue reconhecer Jesus que multiplica os pães, que realiza os milagres. Mas quando Jesus está na cruz, quando Jesus está com o rosto entumecido por causa das pancadas, os bofetões, quando Jesus é entregue pelas autoridades religiosas, espancado, a visão de Pedro mais uma vez fica turva e Pedro não consegue enxergar então o seu Senhor. Por isso que o nega. Quantos cristãos hoje estão comprando a imagem falsa de um Cristo sem a cruz? Como se fosse possível chegar no domingo da Páscoa sem a Sexta-feira Santa. Com a mesma força e ênfase que eu digo para você todos os dias, a vitória é certa. Eu te digo, a cruz é certa. E antes de se desesperar e entrar numa crise profunda, vamos fazer o que o Pedro, lá na frente, lá nos Atos dos Apóstolos faz, reconhecendo o seu nada, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que não pode nada se Deus não realizar. Ele clama o Espírito Santo. E então Pedro, que uma vez negou o Senhor, por medo da cruz, é o Pedro que caminha para junto dela, com coragem, e dar a sua vida por amor a Deus. O que há entre o Pedro que nega e o Pedro que vai até as últimas consequências? A efusão do Espírito Santo. E isso é o constrangedor em Deus, porque diante da traição, do abandono, da negação dos seus, o amor de Deus nos persegue ainda mais. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Eu não sei o tamanho da sua infidelidade. Eu conheço as minhas, não é? Eu não sei o tamanho da sua queda e da sua miséria, pois quanto tão grande for, tão grande a sua queda, tanto maior esse amor que nos persegue. Porque não desiste, porque acredita, porque nos enxerga em potencial. É o Deus que é capaz de fazer daquele grande assassino um grande discípulo, um apóstolo. Davi, um homem adúltero, homicida. Mas o arrependimento de Davi foi muito maior que o seu pecado. O amor de Deus tomou seu coração. A misericórdia de Deus foi muito maior do que a sua miséria. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje também, dizendo: não tenha medo, porque o meu amor te sustentará. Por isso, vai para longe de mim, Satanás. Eu não vou desistir dos planos de Deus para a minha vida. Eu não vou abandonar a minha missão. Eu não vou abandonar a minha família por medo da cruz. E, gente, esse homem já tinha deixado tudo. Esse homem tinha renunciado a pesca, não é? A sua família, tinha deixado tudo e tinha seguido o Senhor. Reconhecido o Senhor como mestre, cai profundamente. Mas o Espírito Santo levanta.
Deus que não resiste a um coração que se arrepende na sua presença e diz: Senhor, eu preciso de ti. Eu não sei como essa palavra de Deus te encontra hoje, em qual estágio você está. Mas seja como for, que possamos juntos dizer: Senhor, eu preciso de ti. E não importa quão longe você chegou, até mesmo na vida espiritual, na caminhada com Deus, quão grande foi o seu crescimento espiritual. Como se diz, quanto mais alto nós chegamos, maior pode ser a queda. Quanto mais alto você estiver chegando no seu segmento, na sua vida espiritual, maior deve ser a sua vigilância, porque Satanás está à espreita. O diabo rodeia, já falei para você, toma nota dessa passagem. O diabo rodeia procurando a quem devorar, resistir firmes na fé. Eu tenho insistido com você que a vida espiritual, a nossa vida de oração não pode ser algo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, porque eu quero aquela graça. Porque ainda que você tenha alcançado a graça, é preciso continuar com a vida de oração para permanecer na graça, para preservar, para saber bem acolher e viver esta graça concedida. Então a vida espiritual, a vida de oração, não é algo de um dia, não é algo de 15 minutos, 20 minutos da partilha da palavra. E o que eu faço, irmã Maria, eu passo o dia aqui rezando? Não, senhor. Desce do monte, vai para os seus afazeres diários. Vai para fazer a comida da sua família, não é? Lavar uma louça, para o escritório, para o trabalho, no trânsito, aonde quer que você esteja. Vida de oração constante. Como eu consigo isso? É um exercício diário, buscando a comunhão constante com Deus. Sabe aquilo que nós respondemos em cada Santa Missa? Ei, cristãos, católicos, fiéis, onde está o teu coração? E nós respondemos: o meu coração está em Deus. Então o meu coração não está naquela pornografia que me está sendo oferecida. Será? Será que o meu coração está naquela discussão que eu tive, eu estou remoendo, deixando que a amargura tome conta do meu coração? Será que o meu coração está, não é, naquela proposta indecente que eu recebi? Será que o meu coração está naquela oportunidade ilícita? Será que o meu coração está nas coisas, nos bens materiais? Será que o meu coração está naquilo que passa, naquilo que a traça e a ferrugem destrói e corrói? O meu coração está em Deus. E o meu coração precisa estar continuamente em Deus, não apenas na hora da Santa Missa, ou melhor, que a minha vida seja uma missa constante. Santa Teresinha vivia isso, não é? Ela dizia: ao sair da missa, o nosso coração precisa já permanecer em ação de graças até a missa seguinte. E a nossa vida é assim. Uma eterna ação de graças. Saímos de uma missa em ação de graças e já nos preparando para a próxima missa. Ah, se vivêssemos assim. Sabe, em comunhão com o sagrado. Nós não permitiríamos que os bichos peçonhentos entrassem. Nós não permitiríamos que as sugestões diabólicas caíssem no nosso coração e se enraizassem, nos destruindo por dentro as nossas famílias, não. Sempre que Satanás viesse, ele encontraria uma porta fechada e blindada a todas as suas sugestões diabólicas. Eu insisto, eu não sei como você tem vivido até agora, até hoje, mas essa palavra chegou ao seu coração. A libertação acontece. Vai para longe de mim, Satanás, e a partir de hoje é vida nova, é vida no Espírito Santo. E o processo não se conclui com a renúncia. Aqui, Pedro é exorcizado, mas a tentação volta, se instala e Pedro cai, porque o processo não está concluído. É preciso pedir o Espírito Santo. Vamos proclamar essa palavra sobre nós. E em seguida vamos pedir esse Espírito Santo, porque a casa precisa estar cheia. É preciso expulsar Satanás, mas não podemos deixar a casa vazia. A casa precisa estar cheia do Espírito Santo. Como rezávamos ainda outro dia na live, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser o que Deus quer. Mas sozinho eu não posso, eu não consigo. Por isso, vem Espírito Santo. Quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações agora, porque senão depois você esquece.
A cada dia, a Santa Missa é celebrada no nosso mosteiro, pelos novos inscritos do nosso canal e por aqueles também que são membros dessa grande família Exército de São Miguel. E claro, para que a cada dia você seja notificado, o YouTube avise, né? Diga, olha, a palavra de Deus já saiu. Vamos nos encontrar com o Senhor. Então, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Assim você já ajuda na evangelização. Ai de mim, se eu não evangelizar. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Você pode acompanhar no seu diário espiritual e fazer as anotações pertinentes daquilo que fica mais forte no seu coração. Olha quantas anotações eu já fiz hoje, não é? Fazendo a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algo não pode nos passar despercebido. Jesus é entregue pelas próprias autoridades religiosas do seu tempo. O que nos faz lembrar de Nossa Senhora em La Salette, quando ela nos alerta do estado em que o clero, a vida consagrada, chegaria a um estado lastimável. Jesus é entregue de novo por uma falsa igreja. Sacerdotes consagrados Judas, traidores. E precisamos transformar tudo isso em oração. O Catecismo da Igreja nos diz que passaremos, né? A igreja seguirá o caminho do esposo, crucificada. Passará pela cruz, a purificação. Né? E nós somos membros desse corpo místico que é a igreja. Santa Gema Galgani, no Diário Espiritual hoje, nos consola e ela diz, a cruz é o trono dos amantes. Há um outro santo que vai dizer, o Calvário é o monte dos apaixonados. É ali onde nós provamos um amor maior. Rezemos hoje, peçamos o Espírito Santo de Deus, que nos sustente na verdade. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu coração, vem sobre a minha mente. Sim, eu já renunciei a Satanás e às suas obras e eu peço, Senhor, enche-me de Ti. Não permita que a minha casa fique vazia, a minha mente e o meu coração. Traz-me pensamentos santos, traz-me bons sentimentos. Dê-me a graça de pensar como o Senhor, de sentir como o Senhor sente. Enche o meu coração de Ti e da Tua presença, Espírito Santo. Eu sou completamente dependente de Ti. Sim, Senhor, necessito de Ti, preciso de Ti, da Tua misericórdia. Enche-me de Ti. E pedimos a intercessão dos 7 fundadores dos Servitas, cuja memória hoje celebramos. O Diário Espiritual também nos dá essa informação. Essa ordem mendicante, né? Todos os seus fundadores foram canonizados. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria por intercessão destes homens servos de Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa Senhora é aquela que passa à frente e esmaga a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente que nos rodeia a todo instante. Vai para longe de mim, Satanás. Jesus é o meu Senhor. E o meu coração, a minha casa está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa ir para os seus afazeres, seus trabalhos diários, suas tarefas, em oração. Um homem, uma mulher de uma oração contínua, cujo coração está constantemente em Deus. Não perca o teu Deus de vista, porque Ele jamais te perde de vista. O olhar dele está sempre voltado para você. Que o seu olhar esteja sempre voltado para Ele, de modo que a sua visão não se turve e tu possas enxergar, seja no Jesus glorioso, seja na cruz, que você possa enxergar sempre o teu Senhor. É o meu Deus, a quem eu adoro, em quem eu confio e sei que não serei decepcionado. Ele ressuscitou, Ele ressuscitará e nós ressuscitaremos com Ele. Aquele que crê nele jamais morrerá. Compartilhe essa palavra, se ela foi importante para você. Hoje, quantos ensinamentos o Senhor nos deu com a palavra breve, mas veja o quanto a palavra de Deus é verdadeiramente luz, lâmpada no nosso caminho, que guiam os nossos passos, não é? Com segurança. Foi muito bom estar com você. Temos um encontro marcado no Exército de São Miguel todos os dias. Rosário da Madrugada, Terço do Combate, Novena Milagrosa de Pompeia, Hora da Misericórdia, toda uma programação montada para que você possa fazer a sua experiência com Deus a cada dia e sair fortalecido pelo poder da oração. São muitas graças, são tantos testemunhos de homens e mulheres que têm sido transformados pelo poder da oração. Venha fazer essa experiência. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.